palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Jesus entrou numa cidade e quando ele estava no caminho, apareceu um homem endemoniado. Que homem era esse? Vamos ler aí. Diz assim, ó, Marcos capítulo 5, versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra de quem? Gerazenos, isso. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de quê? De espírito imundo. Então, olha para mim, por favor. Da onde foi que este homem veio? Do sepulcro, ou seja, veio do cemitério. Imagine o que é que esse homem fazia no cemitério. Só que a Bíblia relata que ele estava o quê? Endemoniado. Em outras palavras, ele estava possesso de entidade, de espíritos, de demônios. E aconteceu algo muito forte aqui nessa ocasião. Aí diz assim, ó, versículo 3: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia o quê? Prendê-lo. Então, aquele demônio tinha tanta força na vida daquela pessoa, aquele espírito tinha tanta força, que ninguém, a Bíblia fala, ninguém podia prendê-lo. Por isso que às vezes a gente pensa assim, poxa pastor, eu estou na igreja, eu estou buscando a minha libertação, mas eu não consigo me libertar. Por quê? Sabe qual é o problema? Ela quer se libertar do diabo, ela quer ter a sua libertação, mas ela não quer vencer a si mesma. Quando você alcança a libertação, quando você vence a si mesmo, a sua libertação começa quando você vence o quê? A si mesmo. Essa é a porta de entrada para você vencer. Essa é a porta de entrada para você mudar a tua situação, para sair do vício, para sair da prostituição, para sair da bebida, das drogas, dos maus pensamentos, da rebeldia, da idolatria, do orgulho. Enfim, para mim vencer a mim mesmo, antes de lutar contra o diabo, eu tenho que lutar contra quem? Contra mim mesmo, contra os meus sentimentos, contra aquilo que me envolve. Por isso que tem gente que manifesta aqui, em muitas igrejas a pessoa chega possessa de demônio, manifesta e depois vai embora, e quando volta o que é que acontece? Manifesta o quê? Fala com força, fala com força, vamos lá, manifesta de novo. O pastor liberta, vai embora, quando volta manifesta. Por quê? Porque ela quer se libertar do diabo, mas não quer se libertar dela mesma. Vai ver, ela já é tão acostumada a manifestar, que é o diabo que quer manifestar, que é o diabo que quer se libertar dela, né? Às vezes o pastor mal passa, nem orou, a mulher manifestou, não é mais nem ela que quer se libertar do diabo, é o diabo que quer se libertar dela. Mas enfim, se você não lutar contra você mesmo, você não vai se libertar, você não vai vencer. Quando eu falo de libertação, não estou falando que você é endemoniado, não. Se libertar do problema, se libertar da doença, se libertar do vício, se libertar dos maus pensamentos. Uma hora você está com uma fé ativa, outra hora a sua fé está pequena. Uma hora você quer ir para cima, outra hora você está fugindo, você está correndo. Por quê? Porque não há em você a força para vencer a si mesmo. Como é que eu venço a mim mesmo, pastor? É quando você vence aquilo que o diabo gosta que você faz. É ou não é verdade? Sim ou não? Se você, por exemplo, eu gosto de mentir, então eu tenho que vencer primeiro a mim mesmo, deixando a mentira, depois eu vou vencer o diabo. Porque você não pode vencer a quem você tem servido.
Poxa, se eu minto, quem é o pai da mentira? Se eu encho a cara, quem é o pai disso? O diabo. Tiago, olha só o que está escrito aqui, você vai entender. Preste bem atenção. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, na parte B, todas as pessoas já falaram isso aqui, ó. Resisti ao diabo e ele fugirá de quem? De vós. Tá certo isso aqui? Sim ou não? Sim. Não tá. As pessoas carregam apenas essa parte do versículo. Elas querem resistir ao diabo, mas elas mentem. Ela quer resistir ao diabo, mas ela tem maus olhos com a igreja, com o pastor, com o dízimo, com a oferta. Ela quer vencer o diabo, mas a boca dela fala palavras torpes. Ela quer vencer o diabo, mas ela confessa a derrota. Como? Para mim vencer o diabo, para mim resistir ao diabo, a palavra de Deus diz aqui: primeiro, sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Amém, pessoal? Então, para mim vencer o diabo, eu tenho que vencer primeiro a mim mesmo, me sujeitando a quem? A Deus. A vontade de quem? De Deus. A vontade de Deus diz o quê? Tenha fé. Então eu tenho que ter o quê? Fé. A vontade de Deus diz o quê? Vigia. Então o que é que eu tenho que fazer? Vigiar. A vontade de Deus diz o quê? Não vai por aqui, vai por ali. Eu tenho que obedecer. Então, como vencer o diabo se eu não venço a mim mesmo? Eu sempre agrado a minha carne, eu sempre agrado as minhas vontades. Não vai, gente, não vai. Se sujeite a Deus. Pastor, eu quero viver o tempo dos milagres. Se sujeite a Deus. Pastor, eu quero que Deus restaure a minha vida financeira. Comece se sujeitando a quem? A Deus. É bíblico. Ele diz, ó, Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos. Se sujeitar o quê? Não faça a sua vontade, mas a vontade de Deus. Então, eu fiz a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Aí vem o diabo e eu tenho que o quê? Resistir. Amém, pessoal? O diabo nunca vai deixar de ser diabo. O mal nunca vai deixar de existir. Muitas pessoas nunca vão deixar de ser maldosas. É ou não é verdade? Por exemplo, dentro da igreja tem pessoas que querem ver o nosso fracasso, a nossa derrota. Sim ou não? Dentro da igreja tem pessoas que falam mal de você, de mim. Sim ou não? Então, como que eu faço para vencer? Se sujeitando a Deus. Voltando aqui para o livro de Marcos, diz mais assim, ó, versículo 5, versículo 4: porque tendo sido muitas as vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Isso quer dizer o quê? O diabo tinha tanta força na vida daquele homem, que ninguém parava ele. Ninguém. Aí você fala assim: pastor, meu casamento não muda, a minha vida não muda. Por quê? Porque às vezes tem um demônio resistindo, tem um mal resistindo. Mas se você se sujeitar a Deus, você é livre. Amém, pessoal? E até o diabo se sujeita a Deus. Diga glória a Deus. Saiu no carnaval, não sei se você viu, uma escola de samba que ela humilhou Jesus. Essa escola de samba, quem viu? Alguém viu? Essa escola de samba colocou como se Jesus fosse derrotado, vencido isso, pelo diabo. E o diabo ali chutava Jesus, chicoteava Jesus, pisava em Jesus, chutava Jesus. Mas na realidade, Jesus não precisa nem colocar muita força para vencer o diabo. Diga graças a Deus. Então, se você está ligado com a sua fé no Senhor Jesus, gente, já era. Você vai vencer. Deus é com você.
Você não pode mais chorar por causa das lutas que você passou, por causa dos problemas que você enfrentou. Não. Você tem que se sujeitar a Deus, dizendo que Deus, eu passei por isso, mas eu não vou mais chorar por isso. O Senhor vai preparar o meu caminho. O meu caminho vai ser caminhos de vitória. Amém, gente? Não, fale com fé. Amém, gente? Diga, está determinado. Os seus caminhos serão caminhos gloriosos. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, ó, caramba, meu Deus, como a vida dele mudou, como a vida dela mudou. Rapaz, eu não dava nada por você, eu pensava que você ia acabar assim pior. Mas se você se sujeitar a Deus, você vai vencer. Aliás, levanta a mão com fé. Quem tem fé? Quem é forte? Diga assim, eu já venci. Vamos lá, dar um murro na cara do capeta. Diga assim, eu já venci. Buf! Amém, pessoal? Olha o que diz mais aqui. Versículo 5: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e os montes, ferindo-se com pedras. Olha o que o diabo fazia com este homem. Ele se destruía. Além da destruição espiritual, o diabo destruía fisicamente. Tem muitas pessoas assim dentro da igreja. Elas estão destruídas espiritualmente, porque elas querem resistir o diabo, mas não querem resistir a Deus. Porque elas querem vencer o diabo, mas elas não se humilham a Deus. Não vai vencer nunca. Para vencer, não é apenas gritar, dizer eu creio, e amarrar o diabo e queimar, e dizer meu Deus arranca. Não, para vencer, se sujeite. Quando o diabo viu Jesus, olha o que aconteceu. Versículo que? 7. Exclamando com alta voz, quer dizer, versículo 5: andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 6: quando de perto, amém? Quando o quê? De longe viu Jesus, correu e adorou. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Então o diabo viu Jesus de longe, o mal que estava naquele rapaz viu Jesus de longe, então se prostrou e o que? E o adorou. O próprio diabo. Aí continuando diz mais assim, ó, exclamando em alta voz, versículo 7: que tenho eu contigo, filho, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não o que? Me atormentes. Então o diabo pediu para Jesus não atormentá-lo, porque o poder de Jesus é grande. Amém, pessoal? A força da fé, a força que Jesus tem é muito grande. Aí diz mais assim, ó, paramos aonde? 7, né? 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntando-lhe qual é o teu nome, respondeu ele o quê? Legião é o meu nome, porque somos o quê? Muitos. Está vendo? Então, gente, às vezes você pensa que um só mal age. Não, é milhões de milhões. É milhões de milhões, fora os principados, as potestades. Por isso que você não pode abaixar a cabeça. Quem é que está com você? Deus. O que ele garante? Ele diz assim, ó, se você estiver com ele, ele diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não o quê? Ele diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás o quê? Atingido. Então, gente, acabou para o diabo. Quando eu falo diabo, eu estou falando do teu problema, dessa cruz que você carrega há anos,
desse sofrimento que você carrega há anos, há meses, enfim, você vai voltar a sorrir. Amém. Diga: eu creio. Por quê? Porque você vai praticar a palavra de Deus. E para a gente poder encerrar, versículo 10: e rogou-lhe encarecidamente, ou seja, ele rogou, ele pediu, ele clamou, ele disse o quê? Que os que não, quer dizer, ele rogou encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto, quer dizer, pastava ali pelo monte uma grande mandada de quê? De porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para o quê? Os porcos, para que entramos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Amém? Então, para você ver, nem os porcos, que é considerado o animal mais imundo da terra, come lavagem. Você lava ele, deixa ele limpinho, solta ele vai para onde? Para a lama, para o chiqueiro. É ou não é verdade? Nem o porco aceitou em si os espíritos do diabo. Nem os porcos aceitaram. Você tem que aceitar ele? Você tem que aceitar esse problema? Não. Então carrega essa palavra. Vencer o diabo não como é que fala? Enfim, fiz isso aí, esqueci. Deixa eu pegar aqui. Não é resistir ao diabo. Vencer o diabo não é resistir a ele. Mas vencer o diabo, vencer o problema, é se sujeitar à vontade de Deus. Amém, pessoal? Dê para Jesus uma linda salva de palmas, bem forte. Você que está em casa, eu convido você para estar conosco nessa sexta-feira que vem. E eu te garanto que se você usar a fé, a tua história vai mudar. Avenida Visconde do Rio Branco, 1427, esquina com a Duque de Caxias, aqui no centro de Fortaleza, no Ceará. Nós queremos lutar por você e te abençoar, tá bom? Deus abençoe a sua vida.